Olá, meus amigos, tudo bem? Saudade de vocês, falava para vocês, hein? Sexta passada, domingo agora, né? Pessoal da noite, sexta-feira a gente ficou batendo um papinho depois da aula. Serve também para a galera da quinta de manhã, viu? É... Saudade de vocês, as duas turmas aí. Vou falar com vocês, eu tenho um carinho muito especial mesmo com vocês. Tá me fazendo falta o nosso convívio. Paciência. Gente, vamos lá. Hoje a gente vai falar de extinção dos contratos. O tema não acaba hoje, tá? Não mesmo. A gente ainda vai ter mais uma aula falando sobre isso, que é uma coisa bastante complexa, tem bastante coisa, envolve umas nomenclaturas diferentes, daí por diante, tá bom? Cara, vamos lá. Quando a gente fala de extinção dos contratos, uma coisa que a gente precisa compreender é o seguinte: todo contrato ele é criado para uma finalidade, né? O contrato ele é um negócio jurídico bilateral que vai criar obrigações, não é isso? A gente sabe muito bem que a fonte de obrigações, a principal fonte de obrigações é o contrato. Então, através do contrato, as partes vão pactuar ali obrigações de regra recíprocas, né? Porque a grande maioria dos contratos são contratos bilaterais, e ambos vão ali cumprir as suas partes naquela avença. E uma hora o contrato acaba, gente, né? A maneira normal de cumprimento de um contrato, conforme a gente estudou lá em obrigações, é o cumprimento da obrigação, né? A partir do momento que a parte contratante cumpre aquilo que foi pactuado, a obrigação se extingue, não é isso? A gente estudou lá que a gente tinha os elementos de obrigação, o elemento débito, should, né? O que é o elemento débito, o elemento should? É aquele dever de consciência que o cara tem que cumprir a obrigação. Então, quando ele cumpre, ele se exonera da obrigação. E quando a gente está falando de contrato, a extinção natural, normal, a extinção esperada de um contrato, é que o contrato ele se extingue, ele acaba porque as partes cumpriram com as suas obrigações, tá bom? Então, cumprimenta a prestação, libera o devedor e satisfaz o credor. Meio normal a extinção do contrato. Lá, semestre passado, quando a gente falou de obrigações, a gente trata de pagamento, né? Inclusive, essa aula que eu vou gravar daqui a pouquinho para a turma do quarto período, pagamento, tá? Pagamento a quem pagar, né? Os solvens, as SIPINs, né? A quem paga, quem recebe, existência do vínculo jurídico, intenção de dissolver a dívida, é isso, tá? Pagamento do contrato aqui. Só que essa é a regra, é o que acontece, sei lá, em 98% dos casos, é o contrato ser cumprido. Então, ele se extingue porque foi cumprido, porque as partes cumpriram com as regras. Ótimo. Só que, em diversas outras hipóteses, vão acontecer fatos negativos que evidenciarão desrespeito aos limites impostos pelo ordenamento jurídico ao jogo contratual. Em face desses eventos patológicos, o sistema reage mediante a efetivação de remédios aptos à correção do desvio. O que ele está dizendo aqui? Que a gente sabe muito bem que nem sempre o contrato vai ser cumprido, né? Vão acontecer alguns eventos que vão fazer com que não haja o adimplemento da obrigação, tá? Infelizmente, nem sempre será viável a conservação do negócio jurídico. A gente sabe muito bem que o ordenamento jurídico ele vai trabalhar de maneira a conservar o contrato, tá? Então, por mais que haja um fato ali que atrapalhe, que impeça, que dificulte, o adequado é sempre esperar que não haja extinção do contrato, mas sim o cumprimento, o princípio da conservação dos contratos, né? Assim, quando não é possível a conservação dos contratos, caminhará o contrato para sua extinção. E aí, nessa extinção, a gente tem algumas causas anteriores e posteriores à celebração do contrato. Então, esse quadro bonitinho aqui, quem faz essa divisão é o Pablo Stolze. Tá? Estou sem nenhum livro do Pablo aqui, está no escritório. O Pablo Stolze faz esse quadrinho bonitinho. Então, o que ele vem dizer? Que a extinção do contrato pode se dar de duas formas: extinção natural ou uma extinção que ocorre posteriormente ao contrato, né? Então, vamos lá. Extinção natural, cumprimento pactuado, o adimplemento, obrigação, show. E a segunda hipótese da extinção natural é uma verificação do fator eficacial, verificação do fator de eficácia do contrato, tá? Tranquilo também, é uma causa natural, uma causa esperada, beleza?
E pode ocorrer a extinção por outros motivos, né? Então, e esses motivos podem se dar por causas anteriores ou contemporâneas à celebração do contrato. Então, a gente sabe que o nosso contrato... Deixa eu ter uma folhinha aqui. Você tem uma fase lá, depois eu desenho para você. Deixa eu desenhar aqui, então. Eu tenho meu ITER, linha do tempo. O contrato, gente, ele é celebrado aqui. Vai acontecer alguma coisa, tá? Vai acontecer alguma coisa anterior à celebração do contrato ou no momento da celebração do contrato, tá? Que vai gerar a extinção do contrato. Causas de nulidade e anulabilidade, direito de arrependimento, vícios redibitórios ou até mesmo a cláusula resolutiva. São situações que acontecem antes ou no momento da celebração do contrato que gera a sua extinção. E pode ocorrer outras situações também, tá? Que vão gerar a extinção do contrato, só que são causas que acontecem após a celebração do contrato, tá? São causas que acontecem após a celebração do contrato. Exemplo, resilição, resolução, rescisão. Opa, que nome feio. Isso mesmo. A gente fala de rescisão para tudo, mas não é, não. Rescisão é um termo técnico, específico, uma hipótese. Tá? Falar rescisão para tudo, tecnicamente está errado. A partir da aula que vem, que a gente vai tratar disso, vocês estão proibidos de falar errado. Morte do contratante, vai acontecer depois da celebração, evidentemente, ou então, caso for de força maior, que pode também gerar a extinção do contrato. Tá bom? Então, vamos lá. Extinção dos contratos, extinção natural do contrato vai ocorrer pelo cumprimento do contrato ou exaustão do seu objeto, que é justamente o que a gente espera, tá? Que é quando a gente vai ter a situação de cumprimento, de implemento, pagamento do que foi combinado pelas partes. Tá? Na aula a gente vai tratar disso tudo com muito mais detalhe, viu, gente? Lembrando que essa aula aqui que está gravada no YouTube, vocês estão vendo antecipadamente, a aula do dia da aula fica gravada também no Microsoft Teams. E eu tenho pego o link e jogado no nosso grupo do WhatsApp. Tá? Então, a complementação do que está aqui é a aula propriamente dita. Tá? Hoje essa aula aqui é muito tempo bem mais curtinho, tese 10 minutos, eu vou dar uns 20 na nossa aqui, né? A profundidade a gente vai ver na outra aula mesmo, no dia da nossa aula. E vai ficar disponível para que vocês possam assistir depois. Tá? Agora, extinção natural do contrato também é verificação de fator eficacial. Por exemplo, gente, vencimento do termo. Né? O que é vencimento do termo, gente? O que é termo? Evento futuro e certo, vai acontecer. Quando eu faço um contrato de comodato, né? O que é um comodato? Empréstimo gratuito. Emprestei para Camila minha bicicleta. Emprestei para o Gerson uma lata de cerveja gelada. Emprestar para o Gerson uma lata de cerveja gelada não vai ser comodato, vai ser mútuo. Depois você explica por quê, Gerson, que não vai ser comodato, vai ser mútuo. E aí emprestei para eles isso com a condição que eles vão ficar lá por 2 meses. Deu 60 dias, deu o termo, eles devolvem. Ou seja, vence o termo, o contrato acabou, chegou o prazo, prazo, né? O evento futuro é certo. Então, venceu o termo, tá? Devolve lá o objeto do comodato, então o contrato se extinguiu. O implemento da condição resolutiva. Vou dar um puxão de orelha a vocês, porque eu não sou doido, não. Eu sou maluco, mas doido eu não sou, não. Eu estava olhando o livro do Carlos Alberto Gonçalves, tem um capítulo que vocês devem ter estudado, deveriam, se não estudaram primeiro de vocês, não é meu, do terceiro período, que fala da condição, do termo, do encargo. Tá? Você vai fazer vocês que se virem para ler aquilo lá. Está disponível, todo mundo tem esse livro, está disponível na Biblioteca Saraiva, você já tem isso aí que eu sei. Então, leiam essa porcaria. Leiam Prescrição e Decadência, já mandei ler isso 1000 vezes, e leiam Nulidade e Anulabilidade, que a gente vai tratar disso também. Tá? Se vocês não souberem disso, vocês estão errados. Ok? Vamos lá. Condição resolutiva. Implemento da condição resolutiva. Vamos lá. O que é condição? Evento futuro e incerto. Beleza? As partes estipulam um contrato e estabelecem no contrato que caso
ocorra uma situação, se vier a acontecer, um evento futuro e incerto, aquele contrato vai se extinguir. Isso é o implemento da condição resolutiva. Tá? Então, eu vou emprestar o meu carro para Inara, vou emprestar meu carro para o Jonathan, e eu combino com ele o seguinte: se chover, tem que devolver o carro. Implemento a condição resolutiva. Tá? Se chover, poderia até ser um termo, mas enfim, se chover, durante o curso do coisa, ele tem que devolver. Então, ocorre aquele evento futuro incerto e extingue o contrato. Tá? Então, ocorrendo a implementação dessa condição resolutiva, nosso contrato ele vai ser extinto naturalmente. E eu tenho a frustração da condição suspensiva. Isso aqui é muito mais doutrinado do que outra coisa. O exemplo típico disso aqui eu faço uma promessa de doação para vocês. Se eu ganhar na Sena, eu vou dar 50 mil reais para cada aluno. Aí a Sena, o jogo Sena, Mega Sena, acaba. O governo extingue a Mega Sena. Então, frustração da condição suspensiva. O que é a condição suspensiva? O nosso contrato existe, ele é válido. Tá? A gente capaz, maior objeto, isso, tudo certinho. Ele é válido, mas não está produzindo efeito. Por que ele não está produzindo efeito? Porque eu não ganhei na Mega Sena. Quando eu ganhar na Mega Sena, meu contrato produz efeito. Tá? Nosso contrato existe, é válido, só não produziu efeito. E aí, quando eu tenho a frustração da condição suspensiva, o que significa? Que a partir desse momento eu preciso exatamente, eu não vou conseguir mais, a partir do momento que a Mega Sena acabou, o nosso contrato ele fica ali vago, ele nunca mais vai ser cumprido, porque eu nunca mais vou ganhar na Mega Sena, porque a Mega Sena não existe mais. Então a gente vai extinguir o contrato, porque a condição suspensiva está frustrada e aí não vai ter mais solução. Tá bom? Então, vamos tratar disso da maneira mais detida. E extinção pelas causas anteriores ou contemporâneas à formação do contrato, a gente vai ver isso nessa aula dessa semana, de quinta e de sexta. Tá? O que eu tenho? Eu tenho a linha do tempo, eu tenho meu contrato foi celebrado aqui. Tá? Se o meu contrato foi celebrado aqui, a gente vai estar falando de situações que aconteceram antes da celebração ou contemporâneas à celebração do contrato. E em algum momento aqui, a parte vai arguir esse vício, que é anterior ou contemporâneo à celebração do contrato, que vai fazer com que esse contrato seja extinto. Tá? A primeira hipótese é a hipótese de nulidade ou anulabilidade. Estou falando que vocês têm que estudar isso. Catem lá o livrinho do Carlos Alberto Gonçalves, volume 1, tá? Se for separado. Ou aquele esquematizado, volume 1 também, estudem nulidade, anulabilidade. Gente, eu falo isso toda hora, isso não é brincadeira não, gente. Vocês têm que entender essa história de nulidade, anulabilidade. Nulidade, nulidade absoluta, anulabilidade, nulidade relativa, tá bom? Então, a ocorrência da nulidade, seja ela absoluta ou relativa, que vai gerar uma anulabilidade, no negócio jurídico é uma típica hipótese que pode ser anterior à própria celebração, mas que contamina de tal forma que impossibilita a produção válida dos efeitos. Tá? Então, se eu tenho algo que vá trazer ali uma anulação do meu negócio jurídico, tem um vício, tá? O vício de consentimento. O vício de consentimento ele vai ocorrer onde? Antes ou na hora da celebração. A partir do momento que esse vício ele é arguído, a gente anula o contrato, tá bom? Você tem uma causa de anulabilidade. Eu posso ter um caso de nulidade absoluta do contrato. Por exemplo, artigo 104, inciso 1º, combinado com o artigo 166, inciso 1º também. Um absolutamente incapaz celebra um contrato. Esse contrato ele é válido? Não, ele é nulo. Então, a gente vai ter o nosso contrato extinto, beleza? Estudem isso, falaremos disso mais na frente. Cláusula de arrependimento, as partes podem estipular no contrato que podem arrepender-se. Tá? Então, posteriormente, ali do contrato ser celebrado, passado um tempo, vou arrepender, volta tudo e tinha contrato. Redibição, vícios redibitórios, da mesma maneira, eu comprei um trator, o trator tá aquecendo, acontece o quê? Então, a gente vai poder fazer ação redibitória, redibir o contrato, extinguir o contrato, por quê? Porque o produto apresentava um vício, tá bom? E eu tenho ainda a cláusula resolutiva, que pode ser uma cláusula expressa ou tácita. Isso aqui gera uma confusão deliciosa, que vocês vão errar na prova e vão morrer de rir, tá? Na cláusula resolutiva expressa significa o quê? Está lá o meu contrato bonitinho,
e aí eu vou ter uma cláusula no contrato que vai estar dizendo lá, né? Em caso, as partes podem extinguir. Então, olha só, a cláusula resolutiva expressa opera de pleno direito. A cláusula resolutiva tácita, agora essa bosta não quer ir, só para me sacanear. A cláusula resolutiva tácita depende de interpelação judicial. Isso aqui gera uma confusão, gente, que vocês não fazem ideia. O que significa isso, gente? A gente coloca no contrato uma cláusula dizendo que as partes podem resolver o contrato, podem extinguir o contrato. Tá? Então, está previsto no contrato a possibilidade de extinção. Por quê? Porque houve um inadimplemento. Resolução é a forma de extinção do contrato em virtude de inadimplemento. Então, tem uma cláusula no contrato dizendo que se uma das partes inadimplir o contrato, aquele contrato ele vai ser dado por extinto. Eu preciso ter essa cláusula, gente? Não, não preciso. A lei fala disso. Tá? A lei, propriamente dita, vai dizer que, no caso de extinção, no caso de inadimplemento, a parte pode pedir a extinção do contrato. Mas por que, então, que eu vou botar uma cláusula no contrato se eu já tenho lei que trata sobre isso? Qual é a finalidade de eu encher o meu contrato com uma cláusula que já está prevista na lei? Justamente por conta do artigo 474. Se eu tenho na cláusula, no meu contrato, uma cláusula sobre isso, ela opera de pleno direito. A gente vai tratar, na verdade, vamos falar disso melhor em sala de aula, não vou adiantar aqui, só de raiva, porque eu quero que vocês assistam a aula. Se eu tenho uma cláusula que foi estabelecida no contrato, tá? Ela está prevista, vermelhinha, cláusula resolutiva expressa, lá no contrato, e eu venho e vou falar assim, olha, houve um inadimplemento do contrato. O inadimplemento começou nesse ponto. Eu entrei com a ação. Quando chega aqui, o juiz julga. Tá? O juiz ele vai julgar extinto o contrato desde esse momento. Opera efeitos ex tunc, a partir do inadimplemento, evidentemente. Tá? Então, essa é a cláusula resolutiva expressa. E se eu não tenho a cláusula resolutiva expressa, o inadimplemento começou aqui, quando chega aqui, o juiz julga. A extinção do contrato é daqui para frente. Efeitos ex nunc. Tá? Essa é a grande diferença que a gente vai ter. Mas olha só, nos dois exemplos que eu falei para vocês aqui, eu disse o juiz julga, o juiz julga. Ou seja, até mesmo na cláusula resolutiva expressa, eu preciso de ação judicial, tá bom? Esse é um ponto muito importante e é aí que vocês vão errar na prova, tá? Vamos falar também um pouquinho da teoria do adimplemento substancial, tá bom? Lembrando aqui sobre essa decisão nesse RESP 1.122.555, lá de Minas Gerais, que a tese de adimplemento substancial não se aplica em alienação fiduciária, tá? E a gente vai tratar desse ponto aqui em sala de aula. Gente, é isso. Espero encontrá-los na nossa aula quinta-feira, para a turma da manhã. Camila, dá um shake nesse povo, põe esse povo para acordar. Sexta-feira de noite, vamos estar junto com a galera também. Lembrando que nessa feira, sexta ainda não é Dia dos Namorados, Dia dos Namorados é outro. Tá? Agora, eu não entendo essa história, né? Eu fico ouvindo esses malucos. Ah, não estou namorando, não. Por causa do Covid. Falei, alguém tá. Então é isso, gente. Tchau para vocês. A gente se encontra na aula. Beijão para todos. Qualquer coisa, mande mensagem.